A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para meus irmãos que estão aí, né, participando desse lindo trabalho, né. Aqui tem Juízes, irmão, 14:6, que fala sobre o que Deus fez na vida de Sansão, né. É um livro hoje em dia que a gente quase não vê, né, ser pregado, né, mas é muito bom que a gente entre nessa área, viu. Juízes 14:6 fala o Espírito de Deus, né, que se possou ali de Sansão, né? Se possou de Sansão, né? A Bíblia diz aqui que Sansão abriu a boca do leão assim, ele matou o leão, sem arma nenhuma nas suas mãos, só com a força dele, através do Espírito de Deus, né, na vida de Sansão. O Espírito de Deus possou sobre Sansão e Sansão, né, foi ali, né, tomado pela força do Espírito de Deus, né, e abriu aquela boca, né, como a boca do cabrito, né, como escangar a boca do cabrito, assim, mata um cabrito. O cabrito é um animalzinho pequeno, né, a força dele era tão grande, né. Então, a Bíblia diz aqui que ele matou o leão, né, e deixou lá. E depois, um pouco de depois, ele foi lá novamente, né, onde estava aquele leão, né, e aí já tinha um enxame de abelha lá, né, mel, bastante mel, né. A Bíblia diz aqui que ele começou a comer o mel, né, ali que estava sobre ali aquele leão, né, já estava falecido há uns dias, né, tinha matado aquele leão. E ali, mal desceu um pouco, encontrou uma mulher, né, e a mulher sem se agradar dali do jeito dele, né, pela aquela força que Deus, né, tem dado a ele, e ele nem conseguiu matar aquele leão, né, se agradou dele. Então, veja bem. Aí a Bíblia diz aqui mais que ele seguiu, né, seguiu na frente, e lá na frente encontrou o pai dele e a mãe dele, mas nunca falou, né, que ele tinha, né, que aquele mel que ele estava comendo ali, que era daquele leão, né? E ela deu para a mãe e deu para o seu pai, né? O mel, né? E a Bíblia diz mais aqui ainda, que ele convidou ainda, né, mais 30 pessoas, né, a participar desse banquete. Você veja aqui o que significa essa palavra. Depois que ele o Zucar com seu hipó, né, Tauera, que é o leão, né, com todo o seu cangal do Espírito de Deus na vida dele, né, que o Zucar, aquele leão, né? Depois que usou aquele leão, não queria estar com mocal no seu hipó, mocal, quer dizer, nem uma arma na mão, né? Não. Muitas vezes o homem acha que vai vencer uma guerra através de uma arma de fogo, né? Ou uma peixeira, tá aqui reru, né? Não, não precisa isso. É que o Espírito de Deus que está sobre Sansão, né? Se possou de Sansão ali, Sansão abriu a boca do leão aqui, escangalhou, abriu mesmo, né? E matou o leão, né? Matou o leão, né? Usa o cacocoque, né? Que ele matou o leão, né? E aí depois que matou aquele leão, deixou lá, né? Ao passar uns dias novamente, ele veio novamente, né? Onde estava aquele leão, né? Aquele leão que ele tinha matado. Nem Neru, nem Taí, nem Neru que é pai, nem Ri, né? Ele não tinha falado nada para os seus pais, né? Nem para Neru que é pai, nem para Ri que é mãe, né? Depois para outro, um pouco depois que ele passou lá, que tinha bastante mel, tinha bastante cal, né? A palavra cal, né? Muito mel, né? Naquele leão. Aí ele veio e seguiu para frente comendo e deu para seu pai e sua mãe, mas nunca contou para ele que aquele mel tinha saído daquele leão, né? Que ele tinha usucado, que ele tinha matado aquele leão, né? Seu pai comeu aquele mel, mas sua mãe não sabia o significado, não foi aquele mel, né? Você está entendendo a inteligência de Deus na vida do homem que tem um particular com Deus? Não todas as coisas você pode comentar, viu, gente? Não todas as coisas, né? Muitas vezes você comenta alguma coisa, mas tem coisa que você não pode comentar. Muitas vezes nem pro seu pai, nem pra sua mãe. Você tá entendendo? Aqui foi uma. Sansão nem contou pro seu pai, nem contou pra sua mãe o significado daquele cal, que tava sobre aquele tauera, daquele mel que tava sobre aquele leão, né? Tá entendendo? Não contou nada. Deu pro seu pai comer, sua mãe comeu, mas não sabia. Ele nem contou que tinha usucado daquele cococo, né? Aquele tauera ali, ele não falou que tinha matado aquele leão, né? Ficou só em silêncio, ele deu, né? E ali ele ainda convidou ainda 30 auá, né? Para um grande banquete, né? Um banquete ali, né? Sobre aquele povo jovem, né? Aqueles amigos, aquele povo que era conhecido, e convidou mais uns 30, né? Auá para participar do banquete, né? Quer dizer, fizeram uma grande brincadeira, uma grande festa, né? Um pinique, né? Um pinique. Hoje em dia o pinique, irmão, o que a gente fala hoje é quando tem que ir a rir, né? Só pensa que festa se tiver cachaça. Não é para se ter cachaça, gente, tá vendo? Ali é coisa entre eles, entre os amigos, tá entendendo? Uma festa, né? Uma comida, né? Tá entendendo?
Então aqui era comer, aqui era um mel, né? Que ele tinha achado e foi banquete, fazer o banquete ali, daquela grande coisa, né? Que ele tinha encontrado, né? Ele, depois que usa o K, né? Aquele cococo, né? Aquele leão, né? Que usa o K sem arma nenhuma no seu hipó, né? Sem nenhuma arma nas suas mãos, né? Só com seu cangal, só com a sua força do Espírito de Deus na vida de Sansão, né? Então você veja bem. Quantos leões você mata durante o dia, né, gente? Quantos leões você mata? Quantas peleas você passa no dia a dia que você não conta nem pra ninguém? Muitas vezes você não conta nem pra sua esposa, né? Muitas vezes o cara vai viajando, passa por uma peleja tão grande, né? Mas vence aquela batalha, né? Muitas vezes chega em casa, uma mulher pergunta do marido: o que foi que aconteceu com tu, marido? Tu tá todo campeão? Não foi nada, não foi nada, não. Só ele sabe o que foi que passou na vida dele, né? Muitas vezes é uma mulher, né? Uma chefe de carro, né? O marido chega e pergunta: mulher, tu tá toda campeão, o que é que tu tem, mulher? Não, nada, não. Ela não conta, você tá entendendo? Ela venceu aquela batalha calada, não contou pra seu esposo. Eu vou contar aqui uma cena para vocês. Você fique bem ligado, aprenda aí, preste bem atenção. Escuta aí. Eu passei uns tempos lá na floresta, né? Antes de morar dentro da tribo, né? E eu fui sem esposa, sem mulher, eu fui morar com uma senhora lá, uma senhora, né? Ela foi minha esposa, né? Antes dessa que eu tô convivendo hoje, né? E ela disse que um certo dia o esposo dela chegou em casa, né? O esposo, a esposa, ela contando que a esposa da vizinha pegou uma briga, uma criança com a outra, né? Uma criança com a outra, pegou uma briga, né? E aí, ela dizendo que o vizinho chegou, a mulher foi logo imediatamente: olha, o filho de fulano bateu em ciclano, né? O filho de fulano aqui, o meu menino, o filho de fulano bateu no meu menino, você tá entendendo? Aí o marido já tinha vindo da roça, já suado, né? Da roça, né? Cansado. Aí foi imediatamente, foi logo brigar com o vizinho, você tá entendendo? Brigar com o vizinho, por quê? Porque ela não teve sabedoria, você tá vendo? Ela viu a criança brigando com o outro vizinho, né? E ela, quando o marido chegou já cansado, suado, foi: olha, o filho foi aí, bateu no teu filho, né? O marido já chegou cansado, coitado, né? Já desesperado, aí viu aquela palavra daquela mulher, né? Imprudente, né? Mulher que não tem a sabedoria de Deus, né? Aí foi lá e pegou e foi querer fazer mal ao homem, né? Assim, ela repassando pra mim, né? Ela contando pra mim a história, né? Sobre esse povo lá, né? Então, a mesma coisa é isso. Que a gente que serve a Deus é diferente. Não todas as coisas você pode comentar. O marido chegou cansado do seu icó da roça, não fica comentando nada que aconteceu, não. Deixa ele enfiar o sangue, deixa ele enfiar o riqueiro, o sangue, para você repassar algum assunto para ele. Muitas vezes aquele homem está com fome, cansado, coitado, com sede. E você chega: não, o filho de fulano bateu em ciclano agora, o teu menino bateu em fulano. Pelo amor de Deus, tenha paciência. A mesma coisa é o cidadão, é o homem, é o Auá, é o homem, né? Não pode também todas as coisas querer agir do jeito que vem, né? Não, tem que parar um pouco aí, deixar as mil vindegas para passar. Sansão, depois que Sansão abriu aquele leão que não queria invadir Sansão para matar Sansão, o leão, né? Tal era, né? Ele pegou aqui e abriu a boca do leão aí e matou ele, né? A Bíblia diz que matou que não matou um cabrito. Tá entendendo? O Espírito de Deus estava sobre Sansão. Então, você que está Erenoapó, que está ouvindo muito bem esse recado de Deus, né? Repassado por esse irmão Ivo, né? Tem que ter paciência, né? Sansão, depois que Sansão matou aquele leão, ele não comentou nada para ninguém, nem para sua mãe, nem para seu pai. Depois, um dia depois, ele passou lá, estava cheio de cal quer dizer mel, né? As abelhas estavam aí, tinha meio mundo de mel. Ele começou a comer mel, já vai caminhando ali, levar ele, o pai dele na frente, a mãe dele repassou o mel para a mãe dele. Comeu um pouco do mel também, né? Mas nem ele sabia de onde tinha sido aquele mel, né? Que Sansão tinha entregado para ele e ela, né? E lá na frente ele viu, convidou mais de 30 pessoas e foi fazer, né, um banquete, fazer a brincadeira dele lá, para participar, né? Da festa dele lá, né? Naquela época, né? Hoje é com que eu ia rir, né? Bebida alcoólica. Naquela época não, ela tinha bebida alcoólica e tinha bebida que era separada, ele não tocava em álcool, né? Esse homem aqui não. Então é isso, não todas as coisas você pode estar comentando. Muitas vezes você pensa assim: não vou comentar assim pro meu vizinho, pro mundo que ele tem intimidade com você, viu, gente? Mas você tem que meditar, né? No que Deus fala. Você sabe sobre o José, né? Você sabe sobre o José muito bem, né? E José, ele contava o sonho dele, né? Para os irmãos dele, irmão de Ruiquera, de sangue, né? O que aconteceu? Todo o sonho que José contava para os irmãos dele. Começou a cobrar, ficar o Iroahi. O Iroahi, para quem não sabe, é ciúme, né? Cobrar, ficar com ciúme de um ou outro, porque ele tá, só ele sonhava, nós não sonhávamos, vamos acabar com ele. Bora fazer um Iquara aqui, bora jogar ele dentro do buraco, né? E terminou pegando José e vender para as pessoas que compravam para ser escravo, né? Você está entendendo? Então tem coisa que você não pode comentar, tá entendendo? É o particular entre você e Deus, né?
Você viu que a mulher desse homem aqui, Dalila, ela pelejou, né? Pra ele contar o segredo dele. Que força tu tem? Conta pra mim a força que tu tem pra Sansão, não é isso, Dalila? Pronto. E ele sempre ele negava pra ela, tá entendendo? Então um fim, então um meio que ela foi conseguir.